Mas eu tinha te perguntado antes a questão do Steve Jobs, né? Ele também estava lá na faculdade, sem saber o que fazer, ele foi fazer um curso do quê mesmo? De caligrafia. Explica pra gente, né? Como é que isso se encaixa faz nesse parte contexto, desse né? mundo aí da parte, tipografia. Né? São 3 coisas diferentes, tipografia, lettering e caligrafia, mas que estão associadas porque é letra. Sim. É desenho de letra, pode ser como um adorno, como uma manifestação artística, mas fundamentalmente é para ser lido, né? A princípio. E o Steve Jobs, nesse caso, dessa história, ele estudou caligrafia e viu a importância daquilo e levou isso depois para os sistemas operacionais ali da Apple, né? No que ele foi trabalhar voltado para tecnologia depois. E sempre teve um investimento em tipografia digital nessas plataformas digitais que ele desenvolveu. Então isso acabou impactando no que é até hoje a Apple, em como ela se construiu como empresa, como marca e essa relação com o design, né? Que tem a questão do design do objeto, design de produto e tal, mas o design gráfico, de interface, tá tudo ali também. Verdade. E o que você estava explicando especificamente dessa sua área, né? Qual é o impacto que tem o que você faz hoje, que é o designer, quer dizer, type designer, né? Qual é o impacto disso, por exemplo? O que a pessoa leiga olha e fala, nossa, o que ele fez aqui? Você fez a letra É engraçado, do logo. É uma coisa difícil de explicar pra avó, assim. Então. O que você fez? É meio difícil, Qual foi o seu trabalho? Exatamente. Porque muitas vezes o papel da tipografia é não ser muito reparada, né? Certo. Você tá lendo um livro, não é pra você perceber que uma letra é muito bonita, tá? É pra você ler. Sim. O importante é o conteúdo daquele texto, né? E tem contextos diferentes, às vezes é pra ser reparado, assim, mas muitas vezes é algo invisível. É super visível, mas não é uma coisa que a gente repara, né? Como as funções do nosso corpo que a gente faz sem... Você não pensa em respirar, você respira. Muitas vezes a tipografia é isso, não é pra você pensar sobre a letra desenhada, é pra você ler. Mas, por exemplo, num livro, vamos lá, é pra você ler com mais facilidade? Tem esse objetivo? Tem vários objetivos possíveis assim, no desenho de letra. Até com a questão da internet, por exemplo, o desenvolvimento da tela, né, da qualidade de imagem dentro da tela, sempre foi uma questão para tipografia. Assim. Hoje em dia chegou num ponto que isso quase não faz diferença, que as telas são tão boas que quase não tem tanta relevância se você projetar para uma tela atual e tudo mais. Alguns critérios de pixel e tudo mais. Mas em algum momento, né, o Steve Jobs nas primeiras interfaces gráficas, a IBM, a Microsoft, cara, a qualidade era muito pequena, assim, a quantidade de quadradinhos que se tinha para formar uma letra era muito pequena. Você tinha 5 quadradinhos de altura para fazer uma letra. E aí isso tinha que ser levado em consideração. E muitas vezes na tipografia você desenha meio errado para parecer certo. Como sabe? assim? Porque tem a questão do tamanho que você vai enxergar. Tá. Então uma letra que você vai ver num jornal, num livro, você vai ver desse tamanho. E uma que você vai ler numa fachada de uma loja com o nome da loja, você vai ver com 1,5 m de altura. Por mais que seja a mesma letra, é uma letra A, maiúscula. Mas vai ter diferenças no desenho ali, porque você tem que levar em consideração o quanto dá para enxergar, a distância que a pessoa vai enxergar, o tamanho que vai estar, a superfície. Então, por exemplo, tem coisas que são desenhadas em algumas letras para papel. Sim. Porque tá prevendo que a tinta da impressora vai estourar um pouquinho. E aí na tela isso não vai acontecer. Então, às vezes pra tela tem um desenho diferente. Tem todo esse estudo por trás, assim, essa especialização. E é engraçado que o impacto disso, muitas vezes o objetivo final é ninguém perceber, né? Mas tem um impacto psicológico, mas tem um impacto, né? de leitura. Inclusive, até é engraçado. Isso faz parte mais do universo de conviver com designers, assim. Mas tem muita questão da escolha da tipografia.
Cara, às vezes a pessoa desiste de ler um livro porque a fonte é ruim de ler, é difícil de ler. E aí parece que a história é pesada e muitas vezes não é a história, é o livro. Às vezes é o tamanho do livro, a qualidade do papel, ou no Kindle você tem a regulagem ali de tamanho da letra, o tipo de letra. Isso influencia também inconscientemente para as pessoas, né? O que é fácil de ler, o que não é fácil de ler. E o que tem que ser e o que não tem que ser. Grafite não tem que ser fácil de ler. Porque o objetivo não é ser popular necessariamente, nesse sentido de todo mundo tá ali e entende. Depende, também tem vários estilos, mas não é esse o objetivo final. Mas para ler num jornal, num rodapé, com um papel que espalha muita tinta, minúsculo, precisa pensar muita coisa. Muita coisa. E numa marca? Então, qual isso o impacto, né, de você fazer uma letra diferente ali na marca? É interessante essa pergunta também, porque eu trabalhei bastante com marca antes, né? E a tipografia funciona como outras propriedades, assim, das marcas. Então, se a gente vê o C da Coca-Cola, a gente sabe que é o C da Coca-Cola. Não precisa estar escrito tudo. Se a gente vê... O M do McDonald's, né? Exatamente. E aí é a tipografia trabalhando como identidade visual, né? Um dos tipos de trabalho com tipografia que eu faço na empresa que eu trabalho com o cara que eu convenci a me dar aula, né? Olha, completando a história de que foi e é até hoje uma grande referência para mim, assim, para empresas que querem ter essa comunicação visual em que uma das propriedades é a letra, é o tipo de letra. Então tem uma questão também contratual e de investimento nisso, mas a parte de marca, de construção de marca, é essa identificação. A cor, né? Às vezes a cor, a Tiffany, né, por exemplo. Onde você for, você aquele azul esverdeado. É incrível. Não precisa escrever nada, não precisa falar nada. Assim como a cor funciona, a tipografia funciona. Então, às vezes é o logo, às vezes é um ícone, às vezes é a tipografia, às vezes é a cor. E tudo isso funciona junto para uma marca, né? A gente fez de algumas marcas, fontes para algumas marcas. E é interessante ver isso, que as pessoas inconscientemente começam a reconhecer. Sim. Começam a ver no ponto de ônibus e não precisa nem ter o logo, ela sabe quem tá falando. Pelo tom de voz ali, né? Pelo jeito que as palavras estão sendo usadas, pela fonte que está sendo usada, pela cor.